O governador Fernando Pimentel entrou no terceiro ano de mandato, véspera de ano eleitoral, e dá sinais de que luta para escapar das cordas e reagir aos adversários. Pimentel diz que pretende renegociar a dívida do Estado, mas rejeita as condições do governo federal. Fala em capitalizar os cofres de Minas vendendo o símbolo dos governos tucanos, a cidade administrativa. E ainda fortalece os laços com a bancada do PMDB na Assembleia, parte importante de sua sustentação política. A análise dessa movimentação do governador no momento em que ele aguarda um julgamento do Supremo é do jornalista e colunista político da TV Band e da rádio Band News BH, Orion Teixeira. Bem-vindo, Orion. Obrigado, mais uma prazer vez estar aqui com conosco. Orion, como é que você avalia o discurso do governador e a força política que ele pode ou não ter para esse enfrentamento? Ele está se propondo a alguns embates. Olha, como você disse, né, o governador, nesse terceiro ano de governo, que pode ser véspera de ano eleitoral, como pode também ser véspera de fim de mandato, né? É o ano que ele precisa fazer algo, precisa governar, precisa resgatar esse protagonismo de uma liderança política de Minas Gerais. Então, ele, na condição de governador, tem que buscar meios de viabilizar sua obra administrativa, suas realizações. Então, força política, eu não diria que ele tem força política, porque ele é um discurso até o momento único do Estado de Minas Gerais. A força política dos governadores pode ser ampliada, sim, deveria ser, com um pacto de governadores, um entendimento de governadores que têm os mesmos problemas que ele. Isso em relação à renegociação da dívida. Da dívida. E, naturalmente, com a bancada de Minas, ele está começando agora, abrindo o ano, né? O ano político aí, com o retorno dos trabalhos legislativos após o Carnaval. Ele já teve um encontro com a bancada federal de Minas Gerais, buscando uma palavra única de Minas Gerais, uma palavra homogeneizada entre eles e os deputados federais, para que Minas tem uma única linguagem em defesa dos seus próprios interesses, coisa que há muito tempo a gente não via acontecer no discurso nacional, aí da presença de Minas Gerais, seja no Ministério, seja no Congresso Nacional, enfim, quem fará a defesa de Minas Gerais perante o governo federal. E no momento em que o governo de Minas precisa buscar esses meios administrativos, econômicos, financeiros, para viabilizar qualquer obra de governo, então achou-se essa fórmula aí de fazer um encontro de contas, uma coisa bastante improvável, porque o governo federal não reconhece essa dívida que a União teria com Minas, como de resto com os outros estados, da Lei Candir, que é aquela desoneração do ICMS. Mas há uma decisão judicial Exatamente. nesse sentido. O STF, o Supremo Tribunal Federal, reconheceu essa dívida da União com os estados. E deu um prazo de 12 meses para que a coisa pudesse ser regulamentada pelo Congresso Nacional. Até lá, nós vamos cada um esticando a sua corda possível para fazer esse debate, até esse embate final de fazer esse encontro de contas. Né? Agora, você considera que isso é uma estratégia? Pimentel não estaria buscando liderar um movimento? Alguma coisa nesse sentido? Pode ser que consiga, a partir daí, envolver, agregar outros estados, de forma que todos tenham essa mesma demanda. Embora o governo federal tenha meios também de desarticular, desmontar uma união de governadores, um pacto de governadores, por meio de outros recursos que ele tem, de favorecer um ou outro estado, de maneira a quebrar essa unidade, quebrar essa hegemonia. Agora, é correto, o governador não tem outro caminho a não ser cobrar os interesses de Minas, os direitos de Minas Gerais perante essas contas complicadas, contas públicas, tanto federais como também estaduais. Agora, além do aspecto da economia, que é um aspecto dramático, né, ou talvez o central, porque o governador, desde que assumiu o Estado, o país está em recessão, o Estado também, e o governo bastante imobilizado do ponto de vista de fazer investimentos, de realizar e de atender o eleitor naquelas promessas de campanha que são feitas. Mas o fato é que o governador enfrenta também outra grande fragilidade, que é em relação ao processo da Operação Acrônimo, que pode vir a ser aceito pelo Superior Tribunal de Justiça. O Supremo vai decidir, não é, se realmente há necessidade desse aval da Assembleia Legislativa e se o governador pode ser afastado ou não para responder a uma ação penal. Como é que você vê
esse quadro, né, nesse momento em que ele tem esses desafios todos, inclusive, para enfrentar. Esse imbróglio judicial tem deixado o governo um pouco paralisado, a ponto de não saber se tem o dia seguinte ou não. Agora, parece que o entendimento, o que está mais... Mas ele não está saindo um pouco desse... Ele não está fazendo um esforço para, mesmo paralisado... Porque o governador falava menos, ele está começando a falar. Pode ser conveniente, mas como você disse, nós estamos no terceiro ano de governo, é preciso que mostrasse mais e até mesmo o que foi feito até agora. Aqui veio o governo Fernando Pimentel, o primeiro governo do PT na história política de Minas Gerais. Como temos um desafio o ano que vem, que seria a avaliação desses 4 anos de governo do PT, de acordo com a possibilidade de uma recandidatura dele, então era o momento dele, nesse ano, realizar, mostrar serviço. E na partir do ano que vem, colher os frutos do que fez nesses 3 anos de governo, especialmente no terceiro ano de governo. A questão dele com o STF, o Supremo Tribunal Federal, parece que está clareando numa direção de que ele deverá ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, mas não deverá se afastar do cargo. Afastar do cargo seria como puni-lo antes de uma condenação, antes de um julgamento que ainda não foi feito pelo Superior Tribunal de Justiça. Você falou em colher frutos, não é? Com todas as dificuldades que o Estado está enfrentando, né? O Caixa do Estado está enfrentando. Você acha que ele vai ter o que apresentar ao eleitor? Até o momento ele encontrou os meios para isso, os meios disponíveis para poder realizar. Por exemplo, a questão é equacionar a folha de pagamento dos servidores. Porque hoje, se o governador cuidava da folha salarial e dos fornecedores, agora não está conseguindo nem mesmo manter em dia, mas dessa forma, parcelado os salários dos servidores. Quer dizer, é preciso equacionar, porque isso é um sinônimo, isso é um indicador, um termômetro das contas públicas das finanças de Minas Gerais. Mas também não está enfrentando greve, né? Exatamente, o Estado está também numa calamidade financeira, que é preciso resolver isso, porque isso também rebaixa a nota de Minas para investimentos, para receber novos investimentos e até fazer empréstimos também. Quer dizer, a situação ainda é de um CTI sob controle aí, tá, no balão de oxigênio, ao contrário do Rio de Janeiro, que já está numa fase bem terminal. Agora, o vice-governador Antônio Andrade diz, para quem quiser ouvir, que enfim, a saída do Pimentel do governo do Estado é só uma questão de tempo. E trabalho, não é? Ele tem um grupo, ele preside o PMDB, o partido que é a sustentação fundamental, que tem uma bancada, que tem uma participação fundamental na sustentação, na base, aqui na Assembleia, e é um partido extremamente importante. Tem na figura do presidente da Assembleia, Daucléver Lopes, um fiador fundamental, né? E, por outro lado, Antônio Andrade tem o comando do partido. Como é que você vê esse cenário, tanto do ponto de vista eleitoral, quanto da própria sucessão dentro do PMDB e quem de fato tem hoje mais, digamos, se não o controle do partido, mas tem mais poder dentro do PMDB, esse partido tão importante para a sustentação do governo? Olha, viu, toda vez que o governador e seu vice brigam, não conversam, não dialogam, o prejuízo é para todo mundo, para o cidadão, para o Estado, até mesmo para a imagem de Minas lá fora. Então, Minas está quebrada nesse sentido, porque esses 2 principais partidos de sustentação do governo estariam rompidos, o governador e seu vice, o governador Antônio Andrade. É lógico que, por conta disso, Pimentel buscou, dentro do PMDB, fortalecer aquele lado do partido que o apoia. Pimentel não precisa do partido PMDB para governar, ele precisa sim do PMDB na Assembleia Legislativa, que tem 13, 14 votos aí para ajudá-lo a aprovar, dar governabilidade aos seus projetos, né, que circulam, que tramitam aqui na Assembleia Legislativa, e também em situações mais complicadas, como poderia ser, por exemplo, a autorização ou não da Assembleia, autorizando, no caso, o Superior Tribunal de Justiça a processá-lo ou não. Ele tem a fidelidade dessa bancada por meio do presidente da Assembleia Legislativa, Daucléver Lopes, que rivaliza essa liderança com o presidente do PMDB mineiro, vice-governador Antônio Andrade, que está fragilizado nessa questão política mineira. Havendo necessidade de uma recandidatura, como você disse aí, a tendência é o PMDB refazer essa aliança com o governador Fernando Pimentel, caso ele possa se recandidatar. Por outro lado, Antônio Andrade trabalha para migrar esse apoio do PMDB para os tucanos, de quem ele já trabalhava em 2016 na eleição municipal. Exatamente, né? Ele apoiou a revelia da direção partidária, ele apoiou o candidato tucano à Prefeitura de Belo Horizonte, João Leite, que saiu derrotado também, derrotando mais uma vez, então,
Antônio Andrade politicamente nesse xadrez político que nós estamos falando aqui. Agora, nacionalmente, o PMDB está muito mais próximo do PSDB, do senador Aécio Neves, do que do PT, que já rompeu com o governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Agora, Antônio Andrade também não conseguiu emplacar um ministro da Justiça, né? Quer dizer, não mostrou força isso política. Também fragilizou. Exatamente, porque o PMDB mineiro ele não comanda plenamente. Então, para o governador, o apoio do PMDB é importante para essa proposta de recandidatura dele, mas vai ter um PMDB fragilizado. No interior, Antônio Andrade consegue manter o comando interno do partido, porque as comissões hoje, também numa estratégia de gestão partidária, elas são praticamente provisórias. Então, ele pode alterar, trocar esse comando, desde que não reze na sua própria cartilha. Você acha que para as eleições de 2018, qual que é o seu palpite? O PMDB fecha com o governador ou ele sai rachado, como não seria nenhuma grande novidade? Né? Eu acho que ele sai rachado e a tendência é talvez uma candidatura própria, não sei exatamente o que pode acontecer com o PMDB oficial, aquele que tem o controle da máquina partidária. É cedo ainda para a gente antecipar. Falar um pouquinho de Brasília. Falar em fragilizado, o PT permanece numa situação delicada em nível nacional. O partido está bastante fragilizado, a bancada na Câmara está bastante enfraquecida, não é? Mas Temer, os aliados, incluindo aí o PSDB, os tucanos, é que agora estão, que são foco, né, do noticiário da Lava Jato. Uma saia justa aí. situação Criada pelos próprios tucanos, digamos assim, né? Porque quando o PSDB, ao ser derrotado em 2014, e não reconhecendo a derrota, ele recorreu à justiça para impugnar, caçar a chapa Dilma Temer. Nessas ironias do destino, hoje o principal aliado do Temer, o governo Temer, é o próprio PSDB, que pediu a cassação da chapa. Se obtiver êxito nessa ação, eles vão estar caçando o próprio presidente que hoje eles apoiam. E, além disso, de quebra, descobre-se nessa investigação, pode-se chegar a essa conclusão de que o mesmo caixa que financiou a chapa Dilma Temer também financiou a chapa Aécio Aloysio Nunes e outras candidaturas que se apresentaram em 2014. Porque o modelo nosso, que é esse modelo falido, corrompido, que baseado no tripé político, empreiteiro e governo, realimentando esse ciclo aí, ele é sustentável aí há muito tempo no país. É um modelo que já, acredito que agora faliu, acabou. Desde a última eleição o modelo já não permite mais financiamento de empresas, mas ele sustentou, financiou governos, candidaturas por décadas no Brasil. Mas aí faliu, acabou, mas eles têm que colocar alguma coisa no lugar, né? Você acredita que vão fazer a reforma política, que estão dizendo que precisa fazer até setembro que é o prazo, assim, um ano antes das eleições, você não pode, até um ano antes, você tem que decidir quais são as regras, né, das eleições seguintes. O Congresso Nacional vai mexer? A gente não pode perder as esperanças, né, viu? Porque na eleição passada eles fizeram uma meia-sola, uma mini-reforma que, em vez de estimular, incentivar o debate, a participação do eleitor, eles a encurtaram, a reduziram. Em vez de 90 dias de campanha, tivemos 45 dias de campanha. Quer dizer, mal o eleitor conheceu os candidatos disponíveis, as suas propostas de governo. E, ao contrário dos Estados Unidos, que você passa um ano inteiro, 2 anos, discutindo em prévias partidárias quem são os candidatos. Você chega na eleição já cansado de saber quem que é o Trump, quem que é a Hillary. Enfim, você vota sabendo se votou errado ou não, já é uma decisão do eleitorado local. Você está falando que os tucanos agora se veem numa situação delicada por conta das denúncias. Você acredita que o governo Temer consegue, enfim, sobreviver? Até 2018? É bem verdade que especula-se que vão empurrar essa ação no TSE, de forma que isso perca a validade. Até porque... Mas eu digo em termos de governabilidade. Até porque o Tribunal Superior Eleitoral, se decidir por essa cassação, ele ainda pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, tempo não haverá para isso. São 2 anos de governo apenas, né? É um governo de transição que eu não acredito que ele tende a se acabar antes da hora, porque não interessa nem ao PT, nem ao PSDB a saída do Temer agora.
ele que assuma o ônus das reformas, né, para quando 2018 chegar, a casa já esteja com uma outra situação que eles não tenham que assumir medidas impopulares, digamos assim, né? Mas a questão da governabilidade, desde os tempos do governo Dilma, a gente falava, ela está no Congresso Nacional. Se você tem base que sustente, que dê governabilidade às suas medidas, aos seus projetos, que reprove pedidos de impeachment, você chega até o final do governo, como chegaram o Sarney, como chegaram o Fernando Henrique Cardoso, enfim. Mesmo que estejam de costas, ou pelo menos de costas para a população, ou pelo menos sem nenhum apoio. Até porque Temer chegou lá sem esse apoio da população, sem ter essa confirmação, também, né? Essa confirmação da população, sem ter legitimidade, sem ter credibilidade, sem ter popularidade. Enfim, isso é o que menos importa nesse momento para ele, desde que tenha a governabilidade. Pois é, mas as denúncias da Lava Jato não podem desmontar essa estrutura que está montada e, inclusive, inviabilizar a própria aprovação, ou pelo menos a aprovação como se deseja, a grande como estabilidade, o governo deseja. É a grande estabilidade política reformas do momento. Quer dizer, os políticos em Brasília, eles acordam sobressaltados. A cada dia pode encontrar lá o japonês da Polícia Federal na sua porta, enfim. Mas a questão do furo privilegiado entendeu? É uma fórmula assim, que dificilmente eles conseguem chegar a uma condenação. Desde 2015, você sabe que o Procurador-Geral Rodrigo Janot já pediu a abertura de inquérito de 25 ou 26 políticos no Supremo Tribunal Federal, só 4 viraram réu, e de lá para cá muito pouco andou, avançou. A exceção de Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, o ex-presidente que está preso em Curitiba, porque perdeu o foro privilegiado. Talvez estivesse como deputado, estaria lá na fila do STF aguardando a oportunidade de ser julgado. São 2 anos apenas, quer dizer, eu acho que o principal desgaste aí realmente é essa questão dos vazamentos, denúncias, enfim, a imagem dos políticos, mais uma vez, desgastada e divorciada dessa vontade popular que permite, por exemplo, que nomes que nunca tiveram presente na militância política cheguem aos governos, como aconteceu na eleição municipal passada, né? Então, as forças políticas que tiraram Dilma vão ter que segurar até o fim esse abacaxi que já abacaxi. Exatamente. Sem recuar. Exatamente, porque... Especialmente, a gente está falando especialmente do PSDB, né? Que é o maior fiador. E o PMDB também, né? Que está pois lá. E Aécio? Como é que fica Aécio nessa situação? Aécio foi citado, né, nesses depoimentos lá do TSE. Diversas vezes. Né? Mais uma vez agora, né, pela Odebrecht, e ele disse que foi tudo legal, mas, enfim, é novamente citado. A gente já percebe uma movimentação em São Paulo, pelo próprio noticiário de São Paulo, da força que se faz em torno de Geraldo Alckmin. Né? Até Dória agora apareceu como alternativa. Até Dória. Se não é Alckmin, é Dória. Aécio, a gente não tem visto, pelo menos os paulistas comentando. Qual que é seu palpite para o andar dessa carruagem? Isso seria um indicador, porque essa rixa paulista com Minas sempre existiu. Os agravantes de agora são essas citações, as delações premiadas aí, que podem trazer confirmações, provas de que realmente cometeu-se esse ilícito. O que se sabe até agora, que parece que todo mundo cometeu um ilícito, é que o Caixa 2 é presente na maioria, quase que absoluta, das candidaturas, das eleições. É o modelo que nós falamos daqui a pouco, né? Quer dizer, Caixa 2 é um crime. Mas o Ministério Público vai tratar como crime, né? Mas é um crime. Isso está sendo minimizado. É um crime. O que hoje os políticos se movimentam em Brasília é para aprovar aqueles projetos que Caixa 2 será criminalizado a partir de agora. Não seria retroativo, porque era um expediente tolerado, um instituto tolerado por todos. Enfim, mas só que de Caixa 2, muitos evoluíram para propina, para lavagem de dinheiro, enfim. Outros crimes, abriu sua porta para um crime, e outros crimes maiores, de maior gravidade, foram entrando e agravando a situação dos políticos. O fato é que se eles não tomarem uma decisão, que falta uma liderança nacional no país hoje para poder dizer como sair dessa crise, já que todos estão envolvidos, todos estão no mesmo patamar. Inclusive a maior liderança, que é o Lula. Não é? E você tem que separar. Quem vai distinguir o que é do joio do trigo, o que é Caixa 2, que é aceitável, se seria aceitável esse crime de menor gravidade, e o de propina. Quem vai identificar isso? O papel hoje que está a cargo do Supremo Tribunal Federal. Apesar de que o Ministério Público anda querendo dizer isso antes, né? Anda fazendo um esforço nesse sentido, de querer garantir que
aquilo que está indicando, aquilo que está sendo proposto de ação seja levado até o fim, como essa ideia. Está fazendo, eu digo assim, pressionando nesse sentido. Né? Mas o Ministério Público tem seus limites, tem seus limites de ação. Então ele vai até a obrigação constitucional dele é acusatória, né? Quer dizer, ele aponta, ele acusa e quem vai julgar, naturalmente, cabe isso ao magistrado do Supremo Tribunal Federal. Agora, o PT e alguns setores da esquerda lançaram aí, articulam o lançamento da candidatura do Lula, lançaram um manifesto para que Lula seja candidato à presidência. As pesquisas mostram que o Lula aparece à frente dos outros candidatos, dos outros nomes nacionais, que já foram candidatos, enfim, fizeram pesquisas aí mostrando que ele tem até uma maioria folgada sobre outros, apesar de todas, de todas as acusações, as investigações que pesam sobre ele. Na sua opinião, essa liderança dele na preferência e essa posição dele privilegiada pode realmente levar ele para 2018? Ou isso aí é vamos dizer, um apoio para o Lula, é uma estratégia, como alguns adversários estão dizendo, é uma estratégia de proteção? É sempre uma estratégia, né? Durante as eleições, o período eleitoral, é uma estratégia para poder angariar votos, para crescer politicamente. Nesse momento, não temos uma eleição acontecendo, nem vamos ter nenhuma eleição nem direta, está à vista, né? E só a direta o ano que vem. Então, até lá, é preciso ter estratégia de posicionamento, de manutenção daquela liderança e até mesmo para poder vacinar contra eventuais injustiças, como já aconteceram. Então, quer dizer, eu acho que, de repente, também mobiliza a militância, mantém o PT aceso com essa sua expectativa, essa perspectiva de poder. O Lula é a principal liderança do PT, ainda continua sendo, com capacidade, inclusive, de superação, de mobilizar toda essa militância. Mas, no momento, não há essa oportunidade de você estar fazendo política nesse sentido. Eu acho que existe ainda um problema judicial que vai ter que ser superado para que Lula realmente possa limpar o caminho e dizer se vai ser ou não candidato. E essa é uma expectativa grande da oposição a ele, né? Exato. Dos adversários. O PT... Até porque também, é o que você falou, falta liderança. E dessas lideranças disponíveis aí, existentes no país, o Lula é a única que tem um time definido, um time fechado com ele, unido em torno dele. O senador Aécio Neves, por exemplo, foi o segundo colocado na votação de 2014, mas tudo indica que os votos que ele recebeu não eram dele, não eram tucanos, eram votos de antipetistas. E quem estiver ocupando esse posto deve também atrair esses votos, esse apoiamento que o Aécio recebeu na condição de candidato contra o PT. Já o time do Lula é um time mais definido, mais fechado em torno dele. Então, por isso ele tem essa presença nas pesquisas, por isso ele tem essa liderança ainda dentro da política nacional. Você acha que existe, como se fala muito nisso hoje, com esse clima da Lava Jato, essa expectativa de que isso atinja um grande número de políticos, a falta de lideranças, a falta de renovação política, esse momento de impasse no mundo da política, você acha que isso pode gerar realmente na campanha de 2018 um personagem aí que sai... Costuma-se usar aquela expressão em inglês, o outsider, né? Que é aquela figura que sai correndo por fora e sem grande apoio, um Collor de Mello, né? Ou reeditar que foi eleição municipal. Isso já aconteceu. Ou reeditar, para puxar mais para perto. Esse outsider que né? se diz aí é aquela pessoa que está, quer dizer, eu não sou político, eu sou um gestor, como dizia Dória em São Paulo, como diz Calil aqui também em Belo Horizonte. Ou que caça marajás. Então, veja bem, na eleição prevaleceu, entre os políticos, aquele que era o menos político foi escolhido. Entre esses, aquele que não tinha nada a ver com a política também foi o preferido. Esse perfil que você disse aí, de um empresário, um gestor que não participou da vida política anterior. Ele não esteve envolvido com essas práticas que estão hoje condenadas e estão reclamadas pela população de mudança, né? Então isso é realmente uma possibilidade. Exatamente. Dependendo do quadro. Exatamente. Se não houver uma liderança que possa reenquadrar essa política nacional. Orion, obrigada por vir. Foi um prazer.
Eu conversei com o jornalista Orion Teixeira, que é da TV Band, da Rede Band, da TV Band e da Band News FM, não é isso? BH. Nós falamos aqui sobre, principalmente sobre o governo Pimentel, as perspectivas para a renegociação da dívida, as dificuldades com a possibilidade de ser processado criminalmente e também um pouco da política nacional. Passamos em revista o que é notícia no mundo da política agora. E ficamos por aqui. Obrigada por nos acompanhar. Até o próximo programa.